Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por este dia, 11 de abril de 2025, e a gente poder meditar no livro de Neemias, capítulo 11, e o nosso versículo de trabalho será o versículo 1, e nele está escrito: E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. O cenário aqui é um cenário de, vamos dizer assim, de uma cidade que ainda está em desolação, uma cidade que, apesar dos esforços, da vinda desde Zerubabel até Neemias, passando por Esdras, nesses quase 100 anos de reocupação, de reposicionamento, da possibilidade de reconstruir a cidade de Jerusalém após o cativeiro babilônico, que foi tomado ali pela Pérsia, nós temos, então, atividades, momentos em que apesar dos muros reconstruídos, apesar de, vamos dizer assim, uma aparente volta à normalidade na vida da cidade, mas a cidade ela está praticamente vazia, quase que uma cidade abandonada, uma cidade fantasma, uma cidade sem esperança. E parte disso é pelo resultado das consequências de tudo que Jerusalém passou desde seus cativeiros, que foram seus 70 anos, e mais todo esse período de reocupação de Zerubabel até Neemias. A cidade não evoluiu. A cidade, sim, ganhou nova vida, nova esperança, mas o povo ainda tinha receio de ocupá-la. Então, o povo optava por viver nas redondezas, nas cidades menores, nas cidades fazendas, vamos dizer assim, no interior, para que a gente possa tomar como paralelo. E a cidade grande, que era Jerusalém, era uma cidade que oferecia seus medos, oferecia suas dificuldades. Mas a ideia de Neemias, quando saiu lá da presença do rei, era reconstruir a cidade. E quando a gente fala de reconstruir os muros, não é simplesmente levantar muros e deixar a cidade mais segura. Com os muros levantados, evidentemente nós passamos a ter uma cidade mais segura. Afinal de contas, os ladrões que entravam e saíam com facilidade, agora existia vamos dizer assim, um impedimento. Mas, por outro lado, a cidade ainda não tinha condições de resistir, por exemplo, a um ataque de um exército, porque não tinha povo. Aquele povo, aquela nação que outrora era forte, outrora que se levantava contra adversários, contra os outros povos de outras terras e conquistava-os, agora era uma nação submissa, era um povo submisso. Deixa de ser nação e é passado a ser falado apenas como povo, ajuntamento de pessoas, espaços dividido aí pelas inúmeras cidadezinhas pequenas da região. Então o povo não tem vontade ou sente que há muito risco em viver em Jerusalém. E aí é o conceito, aí é o propósito, é a ideia desse capítulo, é a reocupação de Jerusalém, ou seja, a colocação de cada família, de cada vamos dizer assim, função de volta. E os primeiros que deram, por exemplo, o seu bom testemunho, tomaram uma ação positiva, confirmando para que pudesse esperar do povo também uma resposta favorável, foram os príncipes, ou seja, os chefes de família, aqueles que estavam à frente daquele povo, aquelas autoridades. Logo no versículo 1, ele fala que eles resolveram ficar e morar em Jerusalém. Eles assim escolheram. Então, quando o nosso povo no sentido que as nossas lideranças, os nossos príncipes, os maiorais da cidade se posicionam dessa forma, eles dão um sinal importante para aqueles que olham para suas lideranças e almejam uma resposta. A resposta é: podem confiar, a cidade prospera, a cidade traz vida, a cidade traz esperança. Essa é a cidade do nosso Senhor. É aqui que nós temos o nosso templo de adoração, era aqui que a Arca da Aliança ficava. Então, temos de volta aqui a nossa casa dos nossos pais. Então, levando-se a gente reconstruir. E aqui me trouxe agora aqui um paralelo sobre a nossa vida prática, quando eu falei sobre a casa dos nossos pais. Quantos de nós, às vezes, na nossa vida prática, não somos, por exemplo, não somos indiferentes com aquilo que os nossos pais construíram, como a sua casa em que a gente viveu e foi criado, e tivemos nossas experiências de menino e fomos acolhidos. Por vezes, a casa dos seus pais começa a cair na sua ausência ou na incapacidade dos pais de gerir os problemas, e você já estando homem, mulher, já estando adulto, mas você não pega os seus recursos e cuida da casa do seu pai. E Jerusalém é algo semelhante. Jerusalém é a cidade que nós podemos chamar de cidade dos nossos pais, a cidade que tem a casa do nosso pai, porque tinha o templo em que nós nos reunimos para adorar, reunimos para oferecer os sacrifícios, as nossas ofertas, a celebrar as nossas festas de movimentação e adoração ao nosso Senhor. O nosso pai estava ali, o nosso pai, nós nos reunimos com ele naquela casa. Então era natural que nós tivéssemos então a alegria de voltar, mas o que resistia era o medo. E aí, os homens da sua liderança deram o primeiro passo. E o que a gente vai ver é que a partir dessa mobilização desses homens, outros homens que não tinham nem sequer a responsabilidade, mas que entenderam o sinal, que entenderam o propósito, e que sabiam qual era o valor daquela cidade para uma reconstrução de um Judá, de um Israel como um todo, muito mais, vamos dizer assim, muito mais forte, muito mais imponente, uma reconstrução de nação, fazendo com que o propósito de Neemias pudesse, vamos dizer assim, pegar forma, e nós engrandecêssemos o Senhor, nosso Senhor, porque durante as suas promessas, durante as suas vidas, muitas foram as promessas do juízo sobre Israel, as de sua reconstrução. E aí, passava-se por tudo isso. E no versículo 2 nós temos: e o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E a partir então desse movimento dos líderes,
daqueles que estavam à frente do povo, outros homens também entenderam. E aí acabaram, por exemplo, deixando suas regiões, deixando suas amizades, deixando aquilo que já haviam construído para enfrentar essa nova luta, de dar a importância, de valorar aquela cidade, de manifestar às outras nações que o Senhor estava ali com eles e que aquela cidade havia de ser grande novamente. Que bom. E aí o resto do versículo, dos versículos, ele vai passar aqui trazendo uma listagem de diversas pessoas, diversas famílias que fizeram, tanto das tribos de Judá quanto da própria tribo de Benjamim. Por que dessas duas tribos? E também dos levitas. Porque nós temos a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, que elas duas compunham ali o reino de Judá, e no final, os levitas nada mais era do que aquele ajuntamento, né, que se distribuía em toda Israel, entre todas as tribos, e agora esses levitas também haviam de compor a tribo de Judá. Então, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, levitas, sacerdotes, cada homem foi mobilizado. E o interessante é que, apesar de haver esses príncipes ou essas lideranças, haver esses homens que se colocaram à disposição, mas ainda assim houve aqueles que ainda resistiram. Mas como havia uma necessidade de habitação do povo, eles foram jogados à sorte, ou seja, foram sorteados para que pudessem ter a dádiva de estar na grande cidade do rei, na grande cidade que servia o nosso Deus, aonde estava o seu templo, aonde estava, vamos dizer assim, a sua casa. Jerusalém estava renascendo, Jerusalém precisava de você. E aí, deixa pra gente uma ideia, um direcionamento, um sentimento interessante. A obra do Senhor está todo o tempo se reconstruindo e precisa de pessoas, precisa de homens, precisa de mulheres, precisa de servos, precisa daqueles que efetivamente amam a palavra do Senhor e que estejam dispostos a viver algo novo, a viver o desafio, a viver sobre o gerenciamento, sobre a confiança de Deus. A cidade era desolada, mas o projeto foi desenvolvido, estava tudo pronto. E só faltava ali que cada um ocupasse o seu lugar. E é esse o cenário. E é isso que você precisa ter no seu coração. Você precisa ocupar o seu lugar na obra de Deus, na casa de Deus, no povo de Deus. Não fique se escondendo, não se distancie, não tenha medo. A luta ela é árdua, mas o Senhor dos Exércitos está contigo. O Senhor que te criou, o Senhor que te sustenta, o Senhor que te protege, o Senhor que te inspira. E ainda assim, se durante essa caminhada os teus medos eles acabarem, vamos dizer assim, se realizando, né? Ainda assim você estará seguro, porque você está no braço do Senhor. Essa é a Nova Jerusalém, uma Jerusalém de deshabitada para habitada. E o povo passa a se reunir ali. Então, meu irmão, que a graça do Senhor, as bênçãos divinas e todo o cuidado do nosso Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. E que Deus te guarde.